Lúcia Margarida, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer gigantesco. Olha, eu já estava me deliciando ouvindo diversas histórias antes de começar o podcast. Eu sei que será um tempo abençoador. Então, irmã Lúcia, por favor, se apresente como se ninguém conhecesse a senhora. Meu nome é Lúcia Margarida. Trabalhei 21 anos com missões nacionais, 12 anos em Carolina, no Maranhão, 5 anos na Transamazônica, morando em Brasil Novo, e 4 anos em Tefé, no Amazonas. De lá fui convidada e vi assumir a executiva, como diretora executiva da União Feminina do Brasil, mas nunca deixando de ser missionária. E sempre que a organização é uma organização missionária, e nós, então, pudemos continuar com esse trabalho de missões. Em 2018, me aposentei da União Feminina e a Junta de Missões Nacionais me recebeu de volta. Eu tenho até a carteirinha, sou missionária, mas trabalho no projeto Viver, em Costa Barros, e é um trabalho que eu faço com muita alegria, sem contar meus contatos, porque onde eu ando é falando de Jesus e distribuindo folhetos, porque é essa a nossa missão. Que legal. Olha, sei que tem muita história para contar, mas é uma coisa que a gente sempre gosta de saber, porque, afinal, a gente olha assim, poxa, irmã Lúcia Margarida, eu, como missionária nova, com poucos anos de missões, eu falo assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser como a senhora. Mas é sempre muito legal saber como foi que começou, né? Contar um pouquinho da sua trajetória até chegar em missões. Como você descobriu que seria uma missionária, em que momento? Gente, eu queria ser médica. Quando eu era menina, eu sou daquele tempo que não existia plástico, não, viu? Não existia plástico, não. As bonecas eram assim, cabeça, braço e perna de louça, a barriga de pano. Aí minhas bonecas eu operava, eu cortava, mexia, costurava, e eu trabalhava com hospital, e fui crescendo querendo ser médica. Mas eu era mensageira do rei. E como mensageira do rei, eu decorei muitos versículos. A coisa melhor do mundo é memorizar versículos, porque na hora que a gente precisa, Deus fala através daquela palavra. E eu estava já fazendo, terminei o científico, naquele tempo chamava científico, e eu já estava fazendo pré-vestibular para medicina. E aí, um dia, naquele tempo eu fazia esse devocional, que não é muito legal, mas a gente jovem, eu acordava, lia a Bíblia, orava e saía correndo para o curso. E, naquele dia, meus olhos foram em Isaías 55 e veio aqueles versículos que eu tinha decorado. Muito bem, saí, fui andando, eu morava no Meia, atravessando o Jardim do Meia. Quando eu passo lá, eu lembro. Atravessando o Jardim do Meia, veio aquele texto de novo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais elevados do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Digo, legal esse texto. Mais tarde, de novo, esse mesmo texto. Eu digo, gente, tem uma coisa errada aí nessa história. Por que é que Deus está me dizendo isso? Várias vezes durante o dia. À noite, quando eu coloquei os livros sobre a mesa para preparar minhas lições para outro dia, o pensamento veio. Eu parei. Senhor, os meus pensamentos a respeito de minha vida não são os teus pensamentos? E Deus foi bem claro, sim. E eu disse, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E ele me disse que eu fosse me preparar. Aí eu levantei e fui dizer para a mamãe. Eu digo, mamãe, olha, era agosto. Era agosto, a prova, os vestibulares ia ser no final do ano. Mamãe, eu não vou mais na hora de vestibular, não. No pré-vestibular, não. Minha filha, você está ficando doida? Já chega no dia... Eu digo, mamãe, eu senti que Deus quer que eu vá fazer outra coisa. Minha mãe foi muito sábia, porque ela não brigou comigo, respeitou. E aí, o que acontece? Eu disse, eu vou estudar no... Chamava ITC, hoje é o CIEM. Eu digo, eu vou para o ITC. Fui para o ITC estudar, mas não sabia ainda o que é que Deus queria de minha vida. Foi mesmo sem saber? Sem saber. Eu sabia que Deus queria para alguma coisa. No último ano, eu já estava em dócil. Meu Deus, já vou me formar esse ano. Eu não sei para que é. Falei com o meu pastor, José dos Reis Pereira. Ele disse, Lúcia, a coisa que Deus mais quer é que a gente faça a vontade dele. E o que você mais está querendo é fazer a vontade de Deus. Então, olha esse versículo, Salmo 143, 10.
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me por terreno plano. Eu digo, Deus quer que eu faça a vontade dele, eu quero fazer a vontade dele. Então, Deus vai me mostrar. Saí convicta. Isso, não me lembro em que mês era no último ano. E aí ia ter o dia missionário. Naquele tempo tinha um dia missionário que acontecia, 2 dias missionários. Um acontecia no ITC, hoje sim, e o outro acontecia no seminário. E os seminaristas iam para lá no dia de lá, e nós íamos para cá no seminário no dia de quando era aqui. E aí era o pastor Davi Gomes que ia pregar. Ele começou a pregar, bem nessa capela que está aí. Quando eu chego da capela, eu sei até o lugar que eu estava sentada. Ele começou a pregar. Eu digo, eita, Deus me quer para missões. Eu não estava querendo muito, não, mas eu estava sentindo o que Deus queria. E eu tinha no meu coração o seguinte, olha só, eu era garota, 12, 13 anos, e o seu Zacarias, o vice-moderador da minha igreja, do Rocha, ele um dia disse, irmãos, eu fui chamado para ser pastor, mas eu não atendi. Eu hoje sou uma pessoa realizada, mas não sou completamente feliz. Eu sentadinha lá, eu disse, eu vou ser completamente feliz. Eu vou fazer a vontade de Deus. Voltei agora. Quando chegou ali, eu disse, Deus me quer em missões. Aí fiquei em dúvida. Agora, não sei se é missões nacionais ou mundiais. Aí o pastor Davi Gomes chegou e disse assim, meus queridos irmãos, o Brasil é um país de influência mundial. Se o Brasil se tornar evangelizado, se o Brasil se tornar cristão, facilmente evangelizaremos o mundo. E eu pensei, missões nacionais. Fui na junta, me ofereci, falei com o pastor Davi Gomes, teve a formatura, e ele então disse para mim, e me chamou, me conversou, falava sobre Carolina e Tocantinha. E meu coração só queria Carolina, mas eu não vou dizer não. Eu não vou dizer, eu vou ficar bem quietinha. Deus é que vai fazer essa obra. Ele me mandou para Carolina, passei 12 anos lá preparando obreiros. Aí teve a primeira Transtotal, na Transamazônica, primeira. Jovens de todos os seminários se juntaram em Marabá, no Pará, e eu fazia, cada um com sua equipe, liderei uma equipe, e ali, quando eu fiz aquele trabalho, acho que uns 15 dias, quando eu voltei para Carolina, eu senti que meu coração tinha ficado lá. Impressionante. Eu não queria sair de Carolina, mas senti isso. E a junta, nesse tempo, estava pensando em trazer o Instituto Teológico para Ibotirama, porque o Instituto Teológico de Carolina existia porque não tinha seminário no norte, só tinha seminário no nordeste e no sul. Então, faltava obreiros, então Missões Nacionais fez aquilo para atender uma grande necessidade. Mas aí começou o seminário equatorial, então ela resolveu parar com o Instituto. Tudo na época. Eu fui para lá, para a Transamazônica, estava lá na Transamazônica, trabalhando com muita alegria, com a missionária Sônia, que hoje já é falecida. Quando o pastor Jones Bidart, que tinha trabalhado um tempo também na Transamazônica, nós trabalhamos em algum lugar, algum tempo juntos, e o pastor Jones estava sendo pastor na segunda de Manaus, e disse, Lúcia e Sônia, aqui tem a cidade de Tefé, que precisa de começar uma igreja batista. Convidou-nos, a junta aceitou, e nós fomos para Tefé, no Amazonas. E lá passamos 5 anos. Quando eu estava lá, pensando já em sair, porque a gente convidou o pastor, oramos, convidamos um pastor, estava pensando já em sair, já olhando o mapa do Amazonas para ver uma outra cidade, quando eu recebi aquele convite. Miss Sofia Nichols. Aí ela mandou dizer assim para mim, Lúcia, missões, a União Feminina ama missões, venha para ser, quer ser a nossa executiva. Eu tenho a cópia da carta dela e a cópia dessa carta que eu mandei. Eu disse, querida Miss Sofia, prefiro ficar entre os que dizem vem, do que os que dizem vão. Muito bem, fiquei satisfeita. Daí 1 ano, recebo outra carta, como se nada tivesse acontecido. Eu digo, agora dá para pensar. Fui pensar, digo, oh, meu Deus, será que eu vou sair do campo missionário? Saí chorando, viu? Eu saí chorando. Mas vim. E nesses 32 anos que eu trabalhei na União Feminina,
Nós trabalhamos todas juntas, uma equipe muito boa, todas trabalhamos com a finalidade de fazer de cada mulher, cada menina, cada moça, cada criança um missionário. Aleluia.